Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 14, onde eu vou falar dos filmes, séries e podcasts que acompanhei ao longo de fevereiro, começando com os filmes e, como sempre, olhando aqui para minha listinha. O primeiro filme foi O Gato de Cassandra, que eu vi no MUBI. É um filme da Tchecoslováquia e o diretor, eu não vou saber dizer o nome dele não, tá, gente? Então é Wojtek Jasny, algo assim. E é um livro, um filme bem lúdico, ele é uma fábula. E ele vai contar a história, tem essa cidade, ele é narrado por um professor, né? Esse professor ele entra fazendo uma narrativa e ele vai contar uma história que parece fantasia, mas tem um quê de verdade, não sei o quê, tipo um conto. E ele vai falar então da chegada desse grupo circense, uma espécie de trupe que chega na cidade, uma cidadezinha, e eles têm uma atração especial que é um gato mágico. Esse gato usa um óculos e esses óculos, quando ele tira os óculos, o gato revela a real natureza das pessoas pela cor. Então tem a cor das pessoas egoístas, a cor das pessoas interesseiras, a cor das pessoas falsas, a cor das pessoas mentirosas, assim. E isso vai acabar acontecendo e as pessoas vão ser reveladas publicamente, a hipocrisia delas vai ser revelada publicamente, né, os seus pecados, vamos dizer assim, suas falhas. E aí as pessoas vão querer exterminar o gato, né? E as criancinhas da cidade ficam ali defendendo o gato, né? Tentando proteger o gatinho. Então, é um filme fofo. Não é um filme que eu amei, mas é uma coisa, assim, bem lúdica, assim, bem fantasiosa, tá? Depois eu vi um filme belíssimo, que é o Senhorita Oyu, do Kenji Mizoguchi. Eu gosto muito dos filmes do Mizoguchi, né? Que foi um diretor japonês. E eu vi esse no Belas, né? No à la carte. Esse filme, ele é bem esquisito. Eu vou tentar resumir a história. Duas famílias estão tentando juntar um casal, né? Uma mocinha e um rapaz. E um dia eles vão se encontrar para poder fazer esse primeiro encontro. As famílias, né? Cada um das partes, mais a família. E aí, o cara, quando ele vai encontrar a menina e seu séquito, ele acha que a noiva dele é outra moça, que é uma irmã mais velha dessa moça, que já é casada, e ele cria uma paixonite ali por essa mulher. Essa moça, com o tempo, a gente vai vendo que ela também cria uma paixonite por esse cara. Na verdade, ela não é casada, ela é viúva, tá? Então ela é viúva e ela tem um filho. Só que pelas convenções sociais da época, ela, por ter um filho, ela não podia casar. Ela tem que ficar... Ela vira ali uma agregada da família do marido. E aí, o que acontece? A mocinha, que era a que deveria casar, percebe que a paixonite lá do seu pretendente com a sua irmã. E ela entra numa espécie de coisa sacrificial, que é: eu vou casar com esse cara pra minha irmã poder ficar perto dele. Então, é um filme com aquela estética japonesa, né? As pessoas nunca falam tudo às claras, as pessoas vivem as coisas meio subtendidas, porém vai rolar uma mexericada do caramba, porque as pessoas vão começar a desconfiar que tem alguma coisa estranha aí nesse relacionamento deles. Então a menina vai casar, mas eles vão ficar colados, ela e o marido, enfim, um casamento de fachada, né? Mas eles vão ficar colados sempre com essa outra irmã, né? E aí fica ali uma tensão, porque o marido se sente mal de estar nessa situação, né? De casou com uma para na verdade ficar perto da outra. Toda a sociedade em torno ali, a comunidade, fica comentando que tá muito esquisito aquela situação. Vários desses filmes japoneses do meio de meados do século XX tratam desse embate entre as convenções sociais no Japão e os desejos individuais. E o que esses personagens fazem para lidar com esses desejos individuais, né? Para lidar, muitas vezes, com sair de uma situação que para eles, às vezes, é muito opressiva, que é essa situação das regras coletivas ali, das regras culturais compartilhadas. Né? O filme é belíssimo, é muito interessante, mas é isso, é uma relação estranha aí entre familiares. Depois eu vi um filme pesadíssimo, fortíssimo, que é o Vai e Veja, de Ellen Klimov, vi no Belas, também é um filme da Bielorrússia, e ele vai falar da Segunda Guerra Mundial. Esse filme me deixou com questões éticas bem complicadas, pelo seguinte: o filme é maravilhoso, do ponto de vista do resultado, ele é muito impressionante, tá? Ele é um filme muito triste, ele vai acompanhar a vida de um adolescente que ele se oferece para lutar, ele é um partizan, né? Então é um foco ali numa comunidade mais campesina. E ele decide abandonar a mãe dele e a irmã para se juntar à luta, né?
E esse menino, ele vai passando por uma desilusão, porque ele tinha uma espécie de idealização da guerra, da luta pelo seu país, enfim, tudo mais. Só que ele vai percebendo a barbárie da guerra, né? A guerra parece que destrói todos os limites e as pessoas se comportam na guerra sempre de maneiras, assim, avassaladoras, né? Maneiras, enfim, desumanizam, é muita violência, é muita loucura, né? Sempre beirando a loucura. Então o filme, ele tem todo um ar, inclusive ele tem um certo tom meio surrealista em alguns momentos, na abordagem. Ele é um filme bem pesadelístico. Então ele é um filme pesado, ele é um filme pesadelístico. A cara do menino vai se transformando ao longo do filme. Ele parece que envelhece 30 anos ao longo do filme. É uma coisa impressionante. Mas aí entram... E o filme é muito realista. Eu acho que o filme ele tem uma mensagem, de certo modo, meio anti-guerra. Apesar dele ser, né, um filme ali da Bielorrússia, provavelmente. É porque ele já é um filme... Se eu não me engano, ele foi filmado na década de 80. Então eu acho que o diretor ele já tem um olhar bem crítico para essa coisa da guerra. Mas o modo como o filme foi gravado é pavoroso. Porque assim, o filme é muito exasperante. E ele tem criança pequena no meio, assim, em cenas em que estão empurrando as pessoas para mandar, por exemplo, para exterminá-las, né? Então vai empurrando aquela multidão de gente para enfiar num determinado lugar para exterminá-las. E tem criancinha no colo ali, que seriam os figurantes, chorando. Além disso, tem muitas cenas com animais que são muito exasperantes. Cena com porco, cena com vaca. E depois, e como eu fiquei muito incomodada com essas cenas, eu fui pesquisar e descobri que alguns animais foram mortos, de fato, na filmagem. Então, assim, tem uma cena longa com uma vaca e a vaca foi morta, de fato. Outra coisa que eu li que eu fiquei apavorada é que o diretor usou balas de verdade no filme. Então que a cara de pânico dos atores era em grande medida real, porque sempre eles estavam ali correndo risco. E aí eu fiquei absolutamente apalermada quando eu li essas coisas, né? E eu fiquei me perguntando assim, até onde vale, né, você fazer... Porque o resultado do filme é de fato muito impressionante. Mas vale você, né, sei lá, expor pessoas e animais a tanto sofrimento, a medo, a risco, né? Os animais não é risco, né? Porque o animal teve gente, bicho morreu mesmo. Mas assim, as pessoas... inclusive disse que o menino, né, o ator que faz o menino, a cara de envelhecido dele ele de fato envelheceu na filmagem do filme. Ele de fato foi exasperado. Não sei se isso é lenda, né, se é mito. Porque inclusive o cabelo do menino vai ficando branco ao longo do filme. O cabelo dele foi pintado. Isso eu li que o cabelo dele não ficou branco naturalmente. Mas ele fica muito enrugado, né? Ele vai ficando muito com aquela cara de acabado. E parece que o diretor até sugeriu que ele fizesse um acompanhamento psicológico. Na verdade, o diretor queria que o menino fosse hipnotizado, para que ele não lembrasse direito o que ele passou. Olha que doideira, gente. Ele queria que o menino filmasse hipnotizado, né? Pra ele não ficar traumatizado, mas parece que ele não quis. O menino não quis ser hipnotizado. Então ele ficou com aquela cara lá sofrida, enfim, e eu fiquei com esse dilema, que eu fiquei, meu Deus, vale a arte, né? Pela arte, vale tudo isso? Não sei. Eu se fosse artista, não acho que chegaria, não sei se chegaria tão longe, não. Assim, uma coisa é o artista que se auto-inflige, né? Você sempre pode julgá-lo, mas aí ele tá fazendo consigo mesmo. Agora você fazer com os outros, sei lá. Depois eu vi um filme chamado Sweetie, na MUBI, que pelo que eu vi é a estreia da Jane Campion, que é uma diretora aí que foi recém-premiada, né? Ela ganhou o Oscar, se eu não me engano, com O Ataque de Cães, não foi isso? Acho que foi isso. E o filme é um filme doido. Ele não é um filmaço, eu diria, mas ele é um filme sobre pessoas profundamente desorganizadas. Ele é um filme sobre uma família em que ninguém ali regula muito bem. Então você tem duas irmãs. Uma é muito controladora, ela excede nessa coisa de ser muito certinha, muito regrada e muito fechada. Sabe aquela pessoa que é muito travada? E a outra é totalmente descaçambada das ideias, assim. Então é aquela pessoa que ela usa roupas que chocam, ela fica pelada na frente dos outros, ela tá em cima de todo mundo, ela é aquela pessoa meio... Ela é quase amoral, né? E ela é a única que é lida pela família
como de fato a pessoa problemática, né? A família dela fica o tempo todo falando, ai, coitada, ela é doente, ela é doente. Só que conforme você vai acompanhando essa família, você vê que não tem ninguém normal. O pai não é normal, porque o pai, ele tem uma espécie de devoção com essa filha, com a Sweetie, que é essa a mais doidinha, né? A mais evidentemente doidinha, porque a outra claramente era também. Então você vê que a família ali toda é meio estranha. O namorado que a menina arruma, a que é mais travada, a gente vê que ali também tem alguma coisa ali meio fora do lugar, né? Até pelo tipo de coisa que eles vivem, o relacionamento que eles vão construir. Eu acho muito interessante esses filmes que são fora da casinha e as pessoas não seguem o que se espera, muitas vezes como padrão, né? E essas histórias de desorganização me interessam muito. Eu não diria que é um filme incrível, é um filme assim, as coisas vão sair loucamente do controle, mas eu achei o filme bem interessante, viu? Eu gostei. Mas é isso, não esperem assim um filmaço, porque aí também não é pra tanto. Depois eu vi O Dia em que a Terra Parou, do Robert Wise, vi no Belas. E esse é um filme precursor dessas histórias de invasão alienígena. Eu achei o filme muito interessante. Esse filme, ele é citado em vários lugares. Eu tinha uma memória de ele ser citado. Inclusive, enquanto eu via o filme, eu lembrei bastante disso. Naquele quadrinho do Watchmen. Né, existe um paralelo na história, no que acontece, o desdobramento da história do Watchmen com o desdobramento do Dia em que a Terra Parou, que você vai ter uma visita nesse filme de um alienígena, ele é humanoide, ele parece com a gente, ele chega numa nave junto com um robozão, e ele vem para dar uma mensagem, mas, cara, o modo como ele é recebido é muito tenso, né? Então, o filme, ele tem todo um olhar crítico, eu diria, ao modo como a gente lida, em especial os Estados Unidos, porque ele desce nos Estados Unidos, né? Como a gente lida com o outro. O filme faz inúmeras menções à situação política da época, então a Guerra Fria, e o ET lá chega falando, não, eu preciso passar uma mensagem, mas tem que ser pra todos, eu preciso que os líderes mundiais sejam unidos, e aí o cara, quem o recebe fala, não vai rolar não vai estar rolando juntar essa galera, não vai dar muito certo. E existe aí eu diria uma mensagem anti-guerra também nesse filme. O filme tem toda uma ingenuidade, eu diria. Mas é importante, quando a gente olha a história do cinema, a história do gênero, entender que outros filmes interessantíssimos de tema parecido, A Chegada, que é um filme que eu amo, o ET, vários outros filmes, o Contatos Imediatos, esses filmes todos vêm depois desse. Então, de algum modo, eles aproveitam alguma coisa, que é essa questão de como você lida com o outro, né? Como você lida com a alteridade, como você lê a chegada de um outro desconhecido, né? E como você age em relação a isso, né? Você é receptivo ou você é agressivo, né? Você prende as pessoas, né? Tem inúmeros filmes e a gente que vão desenvolver essas ideias depois desse. Então eu achei interessante de ver, mesmo reparando que ele tem assim alguns momentos de uma certa ingenuidade, mas foi muito interessante a reflexão, acho que ele traz, e as portas que ele abre, vamos dizer assim, para o gênero, né? Então adorei conhecer. E por último, eu vi A Culpa dos Pais, do Vittorio De Sica, filme italiano que eu vi no Belas. Eu costumo gostar bastante dos filmes do De Sica. E esse é um filme sobre um menininho no meio da confusão dos adultos, né? A culpa é dos pais, porque os pais estão ali em crise, a mãe tem um amante, e eles estão ali tentando seguir suas vidas, mas parece que a vida do menino fica totalmente jogada. O menino é jogado pra lá, pra cá, porque ele se torna ali uma espécie de inconveniente no meio de adultos tentando lidar com as suas vidas. Eu achei interessante porque ele é um filme ali meio que parece que dos anos 50, onde tem mulheres claramente tentando viver as suas vidas. Eu fiquei pensando no Caderno Proibido da Alba de Céspedes, né, que eu já li e resenhei aqui, que é exatamente sobre essa mulher numa mudança de geração, né? Vem de uma geração mais conservadora e tá já lidando com filhos com uma visão diferente de mundo, menos presa a certas convenções. E aqui a gente vai ter mulheres que talvez fossem contemporâneas dessa personagem, que estão aí correndo atrás daquilo que elas querem, né? Você vê, além da personagem da mãe, do menino, né, do personagem principal, tem outras mulheres que a gente vê que estão ali tentando viver alguma coisa fora, talvez, da cartilha da moral e conservadora dos bons costumes, né? Mas é um filme também interessante pra gente ver a infância numa outra época, né? Em que as crianças eram muito mais soltas, muito mais livres, existia essa tradição. Eu cheguei a ver muitos filmes desses que a criança enfia na cabeça e vai fugir de casa, né? E hoje em dia isso é um pouco menos provável.
Mas antigamente era muito comum essa história da criança que quer fugir de casa, faz a mochilinha, não sei o quê, né? Então a gente vê aqui essa infância que era muito mais solta, muito mais livre e vulnerável pra caramba também, mas por outros motivos, né? Hoje a gente fala de uma juventude que é mais vulnerável, por exemplo, na internet, né? A predadores virtuais. E aqui não, aqui é uma criança solta no mundo e um pouco marcada por um certo abandono, né? É interessante porque o filme traz um certo resquício de uma visão de infância que não dava tanta importância assim para a criança, para o trauma da criança, né? A criança ali vista como um adulto incompleto ou imperfeito. É claro que assim, esse filme não é tão recuado no tempo assim, mas a gente vê que a preocupação com o menino aqui não é muito... Ela fica secundária, né? Então é uma visão interessante, porque acho que hoje a gente tem muito mais preocupação com o cuidado infantil. Agora, falando das séries, eu vi 2 séries excelentes que vocês me indicaram. Muito, muito, muito obrigada. A primeira delas, que eu estou, assim, apaixonada, é Only Murders in the Building. Eu vi no Star Plus, eu não tinha o Star Plus, né? Então fui atrás. E que comédia deliciosa, gente. Olha, atores maravilhosos, atuações incríveis, roteiro incrível, tudo maravilhoso. Fiquei apaixonada, estou com saudade. São 2 temporadas, vejo a hora de vir a terceira, porque eu amei muito. Uma das melhores comédias que eu vi nos últimos tempos. É uma história de pessoas que moram num prédio, Arcônia, e aí tem um crime lá. E aí essas pessoas, 3 desses moradores, que são 2 senhores e uma mocinha de 20 e poucos anos, eles descobrem que ouvem o mesmo podcast de True Crime. Trava-língua aí. E aí eles decidem se juntar para investigar esse crime que aconteceu no prédio deles e narrar essa investigação num podcast deles próprio. E é maravilhoso porque você tem eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas assim, um deles é diretor de teatro, então ele é super teatral, ele é super tagarela, ele é meio até quase descolado da realidade. E aí você tem o outro, que é mais travado, antissocial, um pouco mais rabugentinho, que é o Steve Martin, que tá maravilhoso. E aí a mocinha tem aquele que, assim, de mais blasé, né? Ela é bem juventude, assim, contemporânea, né? Ela é quase nada emocionada, fica julgando aqueles velhos, né? É muito boa, a interação entre eles é muito boa, porque eles vão ali criando um laço, né? Tem um quê de absurdo, não sei se tem, mas é maravilhoso, gente. É maravilhoso, eu gosto da trilha sonora, eu gosto de tudo. Eu realmente muito obrigada, porque que série incrível. Agora que eu tô com o Star Plus, você me indiquem mais outras coisas aí pra assistir, né? Pra justificar a assinatura. A outra foi o Severance, né? Ou Ruptura, que várias pessoas estão me indicando há muito tempo. Eu só não tinha assistido porque o aplicativo da Apple tinha pifado na minha televisão. Eu resolvi testar de novo, porque eu tinha até cancelado a assinatura. Não desinstalei, mas eu tentei assinar de novo e funcionou. Tinha alguma coisa a ver com um negócio de IP. Eu não tenho essas coisas, gente. Mas eu não precisei mexer. Ele voltou a funcionar sozinho. E eu também amei essa série, gente. É uma distopia sobre trabalho. É uma distopia que se passa em grande medida num ambiente de escritório, em que os personagens fazem um procedimento em que eles separam a sua personalidade. E quando eles entram no prédio do trabalho, ativam um negócio lá no cérebro deles e eles têm essa personalidade exclusiva para o trabalho. E a vida deles pessoais, eles esquecem quando estão no trabalho. Eles só vão lembrar quando eles saem do trabalho. E aí a pessoa fora do trabalho, a personalidade dela ali, vamos dizer, original, ela não lembra, ela não sabe nada do que ela fez no trabalho. Parece linda, né, essa tese. Vamos, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, não levar os problemas do trabalho para casa. O problema é que o buraco é muito mais embaixo, porque como a pessoa não lembra nada do que ela faz no trabalho, ela não sabe se ela está sendo abusada, se ela está sendo oprimida, se ela está sendo assediada, se o trabalho que ela faz é ruim, ela não sabe de nada. E o que a gente vai acompanhando é que o trabalho lá no lugar que chama Lumen é horrível, é o inferno. É um trabalho sem sentido. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem para que serve o que elas estão fazendo. O visual da série é maravilhoso, tem um quê assim meio minimalista retrô, sabe? Então é uma coisa meio estranha, porque ele não acompanha até as tecnologias do mundo de fora, ele tem um quê meio de estetizado, assim, para uma coisa semi-retrô, muitos espaços vazios, que também é muito estranho para uma empresa. E a gente vai vendo que essa empresa, ela também tem um quê de seita, né? Porque tem estátuas do fundador,
Os manuais de procedimento, eles são igual a Bíblia, eles são do tamanho de uma Bíblia, com letra de Bíblia, o texto é organizado como se fosse texto bíblico. Eles ficam recitando essas passagens ali dentro. É um negócio super esquisito. Então a gente vai vendo que tem umas coisas meio assim, meio estranhas ali dentro, que não tá parecendo só muito trabalho, né? E aí, essa série, ela dá pano pra manga de muitas reflexões, que é essa questão do o seu trabalho ser a sua vida, de ele te dar plena satisfação. As pessoas ali, algumas pessoas que decidem fazer esse procedimento, né? Elas não querem lidar com dores que elas sentem. Então, por exemplo, o protagonista, a gente vê que ele decide trabalhar nesse regime de ruptura porque ele tá vivendo um luto. E ele não aguenta viver esse luto o tempo inteiro. Então ele acha que nessas 8 horas que ele vai estar trabalhando, ele não vai pensar naquilo. Só que funciona isso? Será que funciona? E uma das coisas mais angustiantes dessa distopia é que como aquela personalidade do trabalho, ela só existe pro trabalho, ela não recolhe os benefícios do trabalho. Então ela não aproveita o dinheiro que ela ganhou pra comer uma pizza, né, pra fazer um passeio, comprar uma roupinha legal, né, fazer uma viagem. Ela não aproveita nada. Ela só tem consciência quando ela sai do elevador pra dentro da repartição. Então é como se ela vivesse a vida dela inteira, a existência dela inteira dentro do escritório. Ela não vê céu, ela não vê rua, ela não vê outras coisas, ela só vê aquelas pessoinhas ali dentro fazendo sempre a mesma coisa. Ou seja, gente, é um inferno. O Borges, ele tem um poema que fala que o inferno é você olhar a mesma cara pela eternidade, né? Uma possibilidade de inferno, né? Uma possibilidade de inferno é olhar a mesma cara pela eternidade. Borges, ele tá se apropriando aí da ideia de um conto de uma mulher aí, de uma inglesa, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas é uma apropriação confessada, tá? Borges, como sempre, confessa suas reescrituras. Mas é isso, essa vida de repetição numa coisa sem sentido, tá? E, então, assim, muito angustiante, mas com ótimas reflexões, atuações, roteiro. Cara, o cenário, é tudo maravilhoso. O final é de partir o nosso coração, não de tristeza, mas porque é um gancho tão gigante pra próxima temporada que você fica, nossa, tô acreditando, né? Porque é revelações bombásticas. Muito bom. E, por fim, eu tô assistindo o Aggretsuko, né? Que é aquela minha série que eu amo, que eu já falei dela aqui algumas vezes, que é a série da Panda Vermelha. É um desenho japonês, é um desenho de adulto, é um desenho que, em grande medida, vai falar de comportamento, trabalho, capitalismo tardio. Várias temporadas dessa série são sobre trabalho, e nessa temporada específica, a gente vai ter o dilema da protagonista, que é a Aggretsuko, com o seu namoradinho, que perdeu o emprego e está viciado em videogame. E aí tem essas questões não só do vício e da vida virtual, mas também do relacionamento, né? E do casar, morar junto, para a juventude ali japonesa, né? Então eu tô assistindo, eu adoro essa série. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu amo esse desenho. Mas é isso, é desenho para adulto, recomendadíssimo. Agora vamos falar dos podcasts que eu ouvi alguns, tá? E não ouvi completo, mas vou deixar a indicação aqui. O primeiro deles é o Ateliê, esse eu já ouvi inteiro, embora eu não tenha terminado de ouvi-lo em fevereiro. Eu terminei já em março, que foi quando saiu o restante, né? Eu cheguei a assinar e tudo para poder ouvir tudo de uma vez, que é o podcast do Chico Felitti sobre uma escola de artes em São Paulo que se revelou algo como uma seita. As pessoas tratavam lá o tal do criador e do professor como mestre, e ele tinha um comportamento abusivo com os alunos. Alguns alunos saíram e decidiram denunciar. Diz o Chico Felitti que a intenção do podcast era acompanhar o processo de denúncia de uma mulher abusada. Então, o que uma mulher abusada passa para denunciar? Porém, os podcasts do Chico muitas vezes causam uma série de incômodos, porque o storytelling do podcast muitas vezes espetaculariza a coisa. Cria um apelo narrativo que faz com que pessoas que fizeram coisas horríveis, como é o caso também daquele da Casa da Mulher Abandonada, da Mulher da Casa Abandonada, falei tudo trocado, virem uma espécie de celebridade, as pessoas ficam indo lá, querem ver, não sei o que, e algo parecido acontece com esse cara aí, o Rubens Espírito Santo, que é o artista mestre lá da tal do método, né? Tem um nome lá, método Hess, né? Que é a sigla do nome dele. Então tem esse incômodo
As reações geradas também foram muito estranhas em relação à moça que sofreu o abuso. Eu não sei se isso tem a ver com o storytelling, mas assim, houve muita implicância sobre o modo como ela falava. E também o fato de que boa parte dos alunos, não todos, são ricos. Então, o programa ele entrou um pouco nessa vibe de programas de ricos fazendo coisas estúpidas. Então foi difícil criar empatia com a pessoa abusada, né? E aí a gente tem que ver aí as escolhas narrativas do podcast. Fora isso, tá? O fato de ele ser muito espetaculoso, eu acho que tem alguns episódios em que tem muita enrolação. E aí fica aquela coisa de segurar ali a audiência pra ter mais episódio, pro próximo episódio. Isso é um pouco irritante. E olha que esse não é um podcast longo, ele não é um podcast muito grande. Ele é diferente um pouco, por exemplo, do último que eu vou citar aqui hoje, que é um podcast gigante. Então, assim, a vantagem dele é que ele é um podcast curto. Então você não vai ter tantos episódios assim pra acompanhar, mas ele tem essa coisa ligeiramente mais apelativa. Eu diria que às vezes causa um certo incômodo. Mas ele tem essa vantagem de não ser tão extenso. Mas ainda assim, a gente sente que tem um quê de enrolação em vários momentos. O outro podcast que eu vi é o Pico dos Marins, que foi planejado para ser um documentário. Parece que ele vai ter uma parte de filme, mas ele saiu primeiro como podcast, que é a história do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, que acontece no Pico dos Marins, e nunca apareceu o corpo. Então é um caso que foi muito difícil de investigar, porque não se sabia se ele tinha fugido, se ele tinha sido sequestrado. A família desse menino moveu céus e terras para encontrá-lo, foi em programa de televisão, divulgou, fizeram investigação eles mesmos. No fim das contas, o podcast acaba se tornando sobre essa família. Né? Então, sobre o pai desse menino e todo o esforço infinito que essa família fez para tentar encontrar esse menino que some um dia. Ele vai para uma espécie de trilha com o grupo dele de escoteiros. Um menino se machuca e ele é designado para descer o morro e buscar ajuda. Só que ele nunca mais é visto. Ele desce, some, enfim. E esse podcast, ele vai investigar, assim, também um pouco de furos de investigação, né? A maioria, vários desses podcasts de True Crime se debruçam sobre esses furos, né? Hipóteses que não foram consideradas, uma certa inclinação da investigação a determinada hipótese. Então, muito tempo que se gasta em cima de uma hipótese, a hipótese de um culpado, como isso muitas vezes dificulta que outras hipóteses sejam exploradas. Mas, no fim das contas, enfim, ouçam. Eu ia falar uma coisa aqui que eu acho que ia ser spoiler. Mas é interessante, eu gostei. E eu acho assim, do ponto de vista ético, eu gosto mais da postura desse rapaz. Acho ele mais respeitoso com a família e acho ele muito honesto também em relação às expectativas dele, frustrações, enfim. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um jornalista. Esse rapaz, ele produziu esse podcast junto com o Ivan Mizanzuki, que é muito conhecido pelo Projeto Humanos, né? E o terceiro podcast que eu fui ouvir é a última temporada, mais recente, né, do Projeto Humanos, que é o Altamira. Novamente, eu acho que o Mizanzuki também tem uma postura mais ética, mais respeitosa, também acho que ele é muito honesto, ele procura ser muito criterioso. Mas o caso de Altamira é muito complicado, gente. O caso de Altamira é um caso de meninos que eram emasculados e mortos. Alguns sobreviveram, mas vários foram mortos, mas eles tinham essa particularidade de ser emasculados no processo da agressão, e do longo processo de investigação complicadíssima que demorou muito para chegar em alguém, em algum culpado, e como também uma falta flagrante de prova cabal, nesse caso, na hora de pegar culpados, acusados, enfim. Só qual é o problema? Esse caso é muito complicado, ele envolve muita gente, são muitos episódios, alguns episódios são longuíssimos, e porque o Mizanzuki, ele vai na investigação, ele vai atrás do delegado, ele vai atrás de quem depois, ele vai atrás de pessoas que estudaram, ele faz esse podcast muito amparado por 2 pesquisadores que estudaram esse caso, pesquisadores universitários. Então você vê que como ele é muito cuidadoso, muito criterioso e tem muitos elementos, é um podcast muito difícil de acompanhar. Eu acho muito interessante, é um caso muito intrigante, porque, novamente, foram muitos crimes que se repetiram, sem que provas concretas aparecessem,
muito disse-me-disse, e aí vai mostrando também o quanto esses casos chocantes contaminam a opinião pública, a mídia, e como essas coisas também vão contaminando a investigação, enfim, e aí degringola total. Eu acho muito interessante o tipo de abordagem, mas assim, fica o aviso de que tanto o Ateliê quanto o Projeto Humanos, o Altamira, eles têm descrição de violência física, abuso, eles podem ser pesados. Então, se você não tá num momento bom, considere deixar pra lá, ouvir outro dia, em outro momento, porque tem várias descrições de abuso e violência. Eu diria que desses 3, eu gostei mais do Pico dos Marins. Eu não acho que nenhum deles é perda de tempo. Eu tenho um pouco de problema com a narratologia, com a narratividade do Ateliê, mas eu achei interessante também. Inclusive porque é uma história que me interessa, essa coisa de mundo das artes flertando com uma certa lógica de culto, de seita. Eu acho o assunto interessantíssimo, então eu até por isso que eu fiz questão de ouvir tudo. E o Altamira, se você tá bem pra ouvir, eu acho o trabalho do Ivan impecável. Você precisa de tempo e atenção, porque é muito complexo, muito longo, muitos dados, muitos elementos, é um pouco difícil de ser aquele podcast que você acompanha ele lavando a louça, fazendo a faxina, eu acho complicado, porque é muita coisa. Então é isso, gente, essas foram as coisas que eu assisti e ouvi. Me digam aí se vocês acompanharam alguma dessas coisas, se vocês já conheciam alguns desses filmes, ou séries, ou podcasts, e também deixem aí pra nós e pra comunidade a recomendação de vocês. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, tchau!